Fala pessoal, vamos então aprender hoje um método para calcular a raiz quadrada de números um pouco mais altos, tá? Antes de começar o cálculo em si, é importante vocês lembrarem aqui e recordar o que seria um quadrado perfeito, tá? Então vamos pegar, por exemplo, aqui os quadrados perfeitos que variam de 1 até 100. Quais são eles? É o número 1, porque 1 ao quadrado é 1, o 4, porque 2 ao quadrado dá 4, e assim por diante. O 9, o 16, o 25, o 36, o 49, o 64, o 81 e o 100. Então, esses números aqui, ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100, todos eles aqui são chamados quadrados perfeitos. Vamos então aqui ver um exemplo de uma raiz quadrada. Olha só esse exemplo aqui, ó. Vamos calcular aqui a raiz quadrada de 1369. Primeira coisa a fazer, pessoal, você vai separar os dois últimos algarismos. Se separa. Aí ficou com 13 aqui, né? Olha para o 13 e pensa o seguinte: qual é o quadrado perfeito mais próximo ao 13? É isso mesmo, é o 9. Quanto é que é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3, tá? Então vai pensar no maior quadrado perfeito próximo ao 13 e é o 9. A raiz do 9 é 3. Então a resposta para essa raiz aqui vai ser 30 e alguma coisa. Esse 3 aqui, tá, que apareceu aqui, ele vem justamente do fato de você calcular a raiz quadrada do 9. Então você vai olhar para esse último algarismo, que no caso aqui é 9, e vai pensar bem assim: qual é o número que elevado ao quadrado termina em 9? Nós temos duas possibilidades. Ou é 7, ou é o 3. Por quê? Porque 7 ao quadrado, 49, e 3 ao quadrado, 9. Aí para você então certificar-se qual é a resposta, e aí nesse caso, a minha dúvida é, a resposta é 37 ou 33. Aí é só fazer o quadrado. Faz o quadrado do 37 e faz também o quadrado do 33. Obviamente o quadrado do 37 deu 1369, portanto é a raiz quadrada, tá bom? Então a raiz quadrada aqui vai ser 37 é a resposta. Mais um exemplo aqui, ó. 2916. Você vai separar sempre os dois últimos algarismos. O 29 que ficou aqui, você vai fazer o quê? Vai pensar no quadrado perfeito mais próximo ao 29, que é o 25. A raiz quadrada é 5. Então, a resposta dessa raiz aqui vai ser 50 e alguma coisa. Para definir qual é o algarismo aqui das unidades, eu vou sempre fazer o quê? Eu vou olhar para esse último algarismo aqui, esse 6. Ora, qual é o número que ao quadrado termina em 6? Temos duas possibilidades. Ou é o 4, ou é o próprio 6. Porque 4 ao quadrado, 16, e 6 ao quadrado, 36. Aí você vai então testar. Testa o 54. 54 ao quadrado, 2.916, já vai ser a resposta. E você também, se quiser, pode testar o 56. 56 ao quadrado dá 3.136. Obviamente que a resposta é 54. 4.624. Sempre separa os dois últimos algarismos. Ficamos com 46. Aí você pensa assim: qual é o maior quadrado perfeito próximo ao 46? Ou seja, o mais próximo aqui qual é? É o 36, cuja raiz quadrada é 6. Então, a resposta para essa raiz aqui vai ser 60 e algum número. Para definir esse outro número, vamos lembrar o que faz? Você vai olhar para o algarismo das unidades, no caso aqui 4, e vai se fazer a seguinte pergunta: qual é o número que elevado ao quadrado termina em 4? Temos duas opções: ou é o 8 ou é o 2. E aí eu vou fazer o teste. 68 ao quadrado, depois eu faço 62 ao quadrado. Obviamente que deu 68 porque a resposta foi 4.624. Mais um exemplo aqui, moçada. Raiz de 7.921. Separa os dois últimos algarismos. Ficamos aqui com 79. Vamos pensar no quadrado perfeito mais próximo a esse número, que é o 64, e cuja raiz quadrada é 8. Então, a resposta aqui vai ser 80 e alguma coisa. Para saber esse outro algarismo, o que eu faço? Eu vou recorrer ao algarismo aqui das unidades, a esse 1. Pensar em um número que é elevado ao quadrado e termina em 1. Temos duas opções. Ou é o 1 ou é o 9. Porque 1 ao quadrado termina em 1 e 9 ao quadrado dá 81 que termina em 1 também. Então é só a gente fazer o quê?
calcular 81 ao quadrado, fazendo aqui a conta, dá 6.561. Depois eu faço 89 ao quadrado, que vai dar 7.921. Então, logicamente, a resposta é 89. 4.489. Separa os dois últimos algarismos, pega o 44, aproxima aqui o maior quadrado perfeito anterior ao 44, é o 36, a raiz quadrada é 6, então essa resposta aqui vai ser 60 e alguma coisa. Para saber, então, o algarismo das unidades, faz o quê? Vamos lá. Pensar em um número que ao quadrado termina em 9. Ou é o 3 ou é o 7. Porque 3 ao quadrado dá 9 e 7 ao quadrado 49. Aí é só testar, pessoal. 63 ao quadrado e depois você faz 67 ao quadrado. Obviamente, como você percebeu aqui, ó, a resposta vai ser 67. Mais um exemplo agora, só que com 3 algarismos. Vejam, ó, sempre separa os dois últimos algarismos. Ficamos com 7. Aí eu penso assim, qual é o quadrado perfeito mais próximo ao 7? 4, tá? Porque é inferior ao 7. Não vale o 9, tem que ser o 4. Qual é a raiz de 4? 2. Então, aqui você começa colocando 2. Então, a resposta vai ser 20 e alguma coisa. Para saber o outro algarismo, sempre fazemos o quê? Olhamos para o último algarismo aqui, o 9, e pensamos assim, qual é o número que ao quadrado termina em 9? Ou vai ser o 7 ou vai ser o 3. Então, a resposta será ou é 27 ou é 23. Faz cada um deles ao quadrado e aí você confirma que a resposta vai ser 27. Valeu, moçada!